Ocupo a tribuna nesta tarde para prestar contas de duas atividades que dizem respeito diretamente ao Acre e à bancada federal do Acre. O primeiro assunto diz respeito ao esforço que toda a bancada federal, juntamente com o governo do Estado, o governador Tião Viana, a Procuradoria-Geral do Estado e os procuradores todos que estão envolvidos nessa causa, que é a causa em defesa dos 11 mil servidores do Estado do Acre que estão ameaçados de demissão por conta de terem sido contratados no período anterior à Constituição de 1988, alguns no período de transição da aplicação da Constituição de 1988, e que teve agora, recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de tornar esses contratos nulo de efeito. Dessa maneira, há um grande clamor entre milhares de servidores do Estado do Acre e hoje nós tivemos duas audiências consecutivas. Estava presente toda a bancada federal, os 8 deputados federais e os 3 senadores. Nós estivemos inicialmente com a ministra Carmen Lúcia, onde pudemos expor as razões dos servidores, as preocupações todas que estão, que envolve essa situação e, principalmente, a busca de uma alternativa para amenizar o transtorno que vai ser essa recomendação para a demissão de milhares de servidores. E nós sabemos o quanto que o trabalho dignifica as pessoas, é o trabalho que dá dignidade, que dá sustento à família e que dá sentido à vida. Portanto, estamos todos empenhados no sentido de garantir o emprego desses servidores e no sentido de tentar sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pela inconstitucionalidade da PEC à Constituição Estadual, uma PEC proposta pela então deputada Ana Lu Gouveia, que dava, tornava esses contratos de acordo com a Constituição. Mas os ministros do Supremo consideraram essa PEC inconstitucional e agora nós estamos numa nova batalha no sentido de encontrar um caminho para a modulação dos efeitos dessa medida. E tivemos com a ministra Carmen Lúcia e depois tivemos com o ministro Marco Aurélio de Mello, e os dois puderam ouvir atentamente os argumentos postos e os clamores. A gente quer aqui fazer esse registro porque o empenho da bancada federal tem sido total nesse sentido, assim como tem sido o empenho do governador Tião Viana. Na realidade, o governador que recebeu a primeira recomendação para a demissão dos servidores foi o governador Jorge Viana, ainda em 2005, mas o governador Jorge Viana assumiu com muita firmeza a defesa desses servidores, conseguiu, com vários recursos jurídicos a partir da Procuradoria-Geral do Estado, conseguiu manter esses servidores. Depois teve o governador Binho Marques, que também manteve a mesma posição, o mesmo enfrentamento para evitar a demissão desse grande número de servidores. E agora nós temos a mesma posição do governador Tião Viana, que mobiliza a Procuradoria-Geral do Estado, mobiliza toda a capacidade jurídica do Estado em defesa dos servidores para que não haja essa demissão, para que haja uma modulação de maneira a minimizar o impacto do que seria uma tragédia para a economia do Acre, para a vida dessas pessoas, desses milhares de servidores que dependem do seu trabalho para sobreviver. Então, senhor presidente,
presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, presto contas nesse momento desse trabalho que aconteceu em conjunto da bancada federal, os 8 deputados federais, mais os 3 senadores, sob a coordenação do senador Petecão. Estivemos nesses 2 junto a esses 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, agora à tarde, no sentido de sensibilizá-los e de buscar uma consideração a mais para com esses milhares de servidores do Acre. E outro assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, é um assunto da extrema gravidade para o povo do Acre também, que é a péssima notícia de que, mais uma vez, a licitação para a contratação da obra da ponte sobre o Rio Madeira vai ser suspensa, aliás, está suspensa por ordem judicial. E isso já foi denunciado aqui no passado e vale a pena a gente recapitular. A ponte sobre o Rio Madeira é uma espécie de um entrave que, mesmo as bancadas federais do Acre e de Rondônia se unificando, a gente nunca consegue superar esse entrave. E ninguém sabe exatamente por quê. Nós só sabemos que existe um grupo empresarial que opera o sistema de balsa ali no Rio Abunã. É um serviço extremamente deficitário, que causa um transtorno terrível para todos que precisam se deslocar de Rio Branco para Porto Velho ou de Porto Velho para Rio Branco, tanto para o transporte de cargas quanto para o transporte de pessoas. Todos os veículos têm que passar por essas balsas e no período de verão é um transtorno total, porque o rio tem o seu nível rebaixado e, a partir daí, as balsas não conseguem a mesma capacidade para a travessia e formam-se filas quilométricas todos os anos. Levamos esse assunto à presidenta Dilma, ela deu ordem expressa ao Ministério dos Transportes para que fosse dado o encaminhamento para a construção dessa ponte, porque nós temos a ligação com o Pacífico a partir da BR-364 e a BR-317, só que temos um gargalo ali na localidade do Abunã com a não construção da ponte sobre o Rio Madeira. E todas as vezes que avança no processo de licitação, algo invisível, algo que não está nessa dimensão, entra e impede que essa licitação aconteça. Assim, vem ocorrendo há vários anos. E a ponte sobre o Rio Madeira não sai. Agora temos mais uma notícia, estava para ser aberta a licitação no dia 26 de junho, mas hoje, senador Mosolildo, já temos aqui uma decisão judicial suspendendo a licitação, porque de que foram detectadas irregularidades nos editais. Não sabemos quais irregularidades são essas, mas sabemos que cada dia de atraso para a licitação e para a contratação da obra de construção da ponte sobre o Rio Madeira, cada dia de atraso significa mais um período de exploração desse pessoal que lucra com esse trabalho de balsas. E quem paga o pato é a população. A população sofre, mas sofre muito quando tem que se deslocar de Rio Branco para Porto Velho ou de Porto Velho para Rio Branco, principalmente no período de verão, que é esse período que nós estamos vivendo agora. Daqui até outubro, novembro, quando o nível das águas o volume das águas bem menor, a fila que se forma chega a 5, 6, 10, 15 quilômetros de distância de carros esperando pela travessia. Pessoas que estão transportando caminhões que vão com produtos perecíveis, às vezes se estragam no caminho exatamente por conta desse gargalo. E, infelizmente, a péssima notícia que temos hoje é que, mais uma vez, a licitação para a construção da ponte sobre o Rio Madeira foi suspensa por ordem judicial e, dessa maneira, a gente não sabe. O objetivo era iniciar essa obra ainda no mês de julho, agosto, para até o final de 2014 termos a ponte concluída. Com essa notícia, certamente teremos um atraso de não se sabe mais quanto tempo para o início das obras da ponte sobre o Rio Madeira. Então, trago aqui
esse lamento, porque eu não sei quais foram as razões que levaram o juiz federal de Rondônia a decidir pela suspensão dessa licitação. Mas sei que isso causa um grande transtorno à população do Acre e à população de Rondônia, que depende de transitar de um lado para o outro, de um estado para o outro, seja a serviço, seja a passeio. Esse transtorno é um transtorno incalculável e, ao mesmo tempo, eu posso afirmar que aqueles que operam o serviço de balsa agradecem essa decisão judicial, porque eles vão continuar lucrando muito sobre essa deficiência, porque quanto pior tiver esse serviço, mais eles lucram, porque mais eles cobram pela travessia dos carros, dos caminhões e das pessoas ali na balsa sobre o Rio Madeira. Então, infelizmente, não teremos o início das obras da ponte sobre o Rio Madeira, conforme estava programado, e aí vale mais uma vez reforçar as bancadas do Acre e de Rondônia. Deputados e senadores precisam novamente se juntar para ir ao Ministério dos Transportes, para ir até o juiz federal de Rondônia que tomou essa decisão, para saber quais foram os motivos para que as pendências que foram apontadas sejam resolvidas o mais depressa possível, para que haja essa licitação e essa obra seja executada, porque o povo do Acre merece o respeito de ter uma ponte sobre o Rio Madeira, para que o transporte e as viagens entre Rondônia e Acre, entre Porto Velho e Rio Branco, possa acontecer sem esse transtorno terrível que é a travessia da balsa sobre o Rio Madeira. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.